bora mergulhar de cabeça na filosofia de um dos livros mais impactantes e, vamos ser sinceros, polêmicos dos últimos tempos, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. O que a gente vai fazer aqui é destrinchar as ideias que definem esse verdadeiro jogo de poder. E para começar, olha só esta frase do Maquiavel que abre o livro. Ela já dá o tom de tudo, né? Deixa claro que estamos entrando num universo bem pragmático, quase amoral, onde ser ingênuo pode ser um erro fatal. Então, este livro, lançado lá em 1998, acabou virando uma espécie de manual para quem quer entender a dinâmica do poder. Nossa missão aqui é justamente essa: pegar os argumentos principais e entender a lógica por trás das famosas leis. O ponto de partida do livro é algo bem humano, sabe? Aquela sensação de não ter controle sobre as coisas, sobre as pessoas, é horrível. Segundo o autor, ninguém acorda querendo ter menos poder. Todo mundo quer mais. Essa fome que o livro se propõe a ensinar como satisfazer. E aqui a coisa começa a ficar interessante. O livro aponta um paradoxo do nosso tempo. Por um lado, a gente tem que parecer justo, democrático, correto. Mas, por outro, o argumento é que, na prática, para se dar bem, é preciso ser sutil, astuto, porque os ingênuos acabam sendo atropelados por quem não segue essas mesmas regras. Para explicar essa dinâmica, o livro usa uma metáfora genial. Ele diz que o nosso mundo hoje funciona como as antigas cortes da realeza, aquele ambiente cheio de intrigas, aparências e jogadas de mestre. Pensa só na vida de um cortesão. Tinha que servir o rei, mas sem brilhar mais que ele. Parecer super elegante, mas por baixo dos panos estar sempre um passo à frente dos rivais. O livro defende que, apesar da nossa fachada moderna e civilizada, emoções como ganância, inveja e ódio continuam fervendo. O jogo, no fundo, continua o mesmo. E essa frase do Napoleão, que está no livro, resume essa ideia com perfeição. É a combinação da suavidade, da aparência, com a força e a determinação por trás. A essência da estratégia dissimulada. Bom, com essa mentalidade estabelecida, o livro apresenta as leis para dominar o jogo. Vamos dar uma olhada em como elas funcionam. A grande questão é: como sobreviver e prosperar nesse ambiente tão perigoso? A resposta do livro vem em forma de 48 leis. Vamos pegar a Lei 1, por exemplo. A lógica é fria. Se você mostrar todo o seu talento, quem está acima não vai te admirar. Vai sentir medo, insegurança. Então, a estratégia é fazer com que eles pareçam geniais, mesmo que a ideia tenha sido sua. É puro cálculo de autopreservação. Já a Lei 3 é sobre a arte de esconder o jogo. A ideia é nunca deixar claro qual é o seu objetivo final. Se as pessoas não sabem o que se está planejando, elas não conseguem se defender. E quando elas finalmente percebem o que está acontecendo, bom, aí já é tarde demais. E para apresentar a Lei 7, que é faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre fique com o crédito, o livro traz essa frase do Thomas Edison. É chocante, né? Mas captura perfeitamente o pragmatismo da obra. Use o esforço dos outros a seu favor. Ok, já passamos por algumas leis. Mas não se trata só de seguir regras. É preciso incorporar uma nova forma de enxergar o mundo, uma mentalidade específica. O livro foca em duas habilidades essenciais. A primeira é o controle das emoções. Sentimentos como raiva ou paixão são vistos como erros, porque eles atrapalham o raciocínio. A segunda é dominar o jogo de aparências, saber usar máscaras, a ilusão como uma ferramenta. E isso nos leva a um conceito central, a moralidade. Mas calma. Isso não significa ser mau. Significa olhar o mundo como um tabuleiro de xadrez. A intenção do oponente não importa tanto. O que importa é o resultado da jogada dele. É uma mudança de foco do julgamento moral para a análise estratégica. Depois de tudo isso, o livro nos coloca diante de uma escolha, um desafio final que ele chama de artista ou amador. A premissa aqui é brutalmente direta. Não existe a opção de não jogar. Tentar ficar de fora não te torna uma pessoa melhor, só te transforma numa peça no jogo de outra pessoa, o que leva à impotência e à frustração. E essa frase do prefácio amarra tudo. Se o jogo é inevitável, a escolha não é entre jogar e não jogar. A escolha é entre jogar bem, como um artista, ou jogar mal, seja fingindo que o jogo não existe ou sendo totalmente desajeitado. No fim das contas, a pergunta que fica no ar é essa: se o jogo não pode ser evitado, qual papel se escolhe desempenhar? O do artista, que entende e domina as regras com maestria, ou o do amador, que é dominado por elas? A resposta, segundo o livro, é o que define o nosso destino.